Olá, graça e paz, meus irmãos. Sou o pastor Cícero Pereira e você está no canal Eu na EBD. Hoje eu irei ministrar a lição de número 5 desse terceiro trimestre de 2018. A revistinha traz por tema Adoração, Santidade e Serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levíticos. Estamos estudando aí o livro de Levítico e hoje nós vamos falar sobre santidade ao Senhor. O texto áureo se encontra no livro de Levítico, capítulo 20, versículo 23, diz assim: E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Verdade prática. A santidade é a marca distintiva do povo de Deus. Sem ela, nosso testemunho é ineficaz. Então, a santidade é a marca, é o logotipo do cristão. Sem santidade, a Bíblia diz que ninguém verá o Senhor. E o que é ser santo? Ser santo é ser separado. Ser santo não quer dizer que a pessoa é perfeita. Leitura bíblica em classe está em Levítico, capítulo 20, versículo 1 ao versículo 10. Iremos hoje aí estudar o capítulo 20 do livro de Levítico. E nesse capítulo, Moisés ele enfoca dois tipos de pecado contra o Senhor, contra o Todo-Poderoso. Quais são eles? Bom, ele fala a respeito aí da ofensa contra a verdadeira religião e também a ofensa contra a família. Então, no tempo da lei, esse tipo de insulto, a pessoa era punida, ou esse tipo de insulto era punido com a morte, pois tais ações colocavam em risco todo o povo de Deus. Então, o objetivo aqui do capítulo é mostrar que todo o povo era responsável em manter a pureza, e não somente Moisés. Então, o dever do povo era manter puro diante do Senhor, porque Deus é santo e Ele exige dos seus, a santidade. Não é dever, ou não era dever só de Moisés, mas de todo o povo. Assim como não é dever só dos líderes ser santo, é dever de toda a igreja ser santo, tá certo? Introdução. O livro de Levítico foi entregue a Israel para que este, separando-se de entre todos os povos da terra, viesse a adorar, a servir e a santificar ao Senhor. Então o livro de Levítico ele foi entregue para quê? Para que o povo viesse a adorar o único e verdadeiro Deus, e também de servi-lo e se santificar. Então essa aí foi um dos objetivos do livro de Levítico: ensinar o povo, instruir o povo a adorar ao Senhor em espírito e em verdade, a servi-lo e a santificar-se ao Senhor dia após dia. Então a santidade, por conseguinte, tanto naquele tempo quanto hoje, continua a ser a marca distintiva dos filhos de Deus. Então, que nós viemos aprender com o povo de Israel a adorar a Deus, a servir o Senhor na beleza da tua santidade. Então nós devemos tomar como exemplo o livro de Levítico, a nação de Israel, que era uma nação santa, um povo separado por Deus, porque também lá em 1 de Pedro 2,9 fala que nós somos sacerdócio real, nação santa. Então a santidade ela não ficou restrita ao povo de Israel. A santidade também deve ser a marca minha e a sua, a nossa marca, a marca da igreja de Cristo, tá certo? Porque sem a santidade, a Bíblia diz que ninguém verá o Senhor. Tópico 1, santidade, a marca do povo de Deus. Nós já vamos entrar para o tópico 1 e os seus devidos subtópicos, mas quero pedir, se você não é assinante do canal, inscreva-se no canal. Se você já é inscrito do canal, deixa aí o seu joinha, não se esqueça, deixa aí o seu comentário, compartilha aí nas redes sociais, e você que é professor da escola dominical, pode estar usando esses slides na sua aula, e será uma bênção na sua vida, tá? Antes de entrar aí no subtópico 1, aqui na revista diz que em uso dos caldeus,
Abraão, ele não passava de um gentio entre os demais gentios quando foi aí chamado por Deus. Você pode conferir aí Gênesis 11:31. Mas, intimado novamente por Deus em Harã, ele obedeceu de imediato. Ele creu em Deus e foi justificado. Isso de acordo com Romanos 4:3. Foi exatamente aí que começou a história de Israel, como o povo santo do Senhor. Gênesis 12, você pode depois conferir do versículo 1 ao 8. Então, a marca de Abraão foi o quê? A obediência. Abraão não fez nenhum milagre, Abraão não fez algo extraordinário concernente a poderes extraordinários, não. Abraão não curou ninguém, Abraão não fez nada disso. Mas a marca de Abraão foi o quê? A obediência. A obediência atrai as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Então, devemos ter aí como exemplo o pai da nossa fé, Abraão, que foi obediente. Subtópico 1 diz o estado de santidade. No exato instante de sua chamada a uma nova realidade espiritual, Abraão e com todo Israel foi elevados ao posto de herança particular e santa do Senhor. Tanto o patriarca quanto seus descendentes tiveram de submeter-se a um longo e doloroso processo de santificação. Pegando aqui uma verdade prática para nós, a exemplo de Abraão, Deus ele não tem uma obra só na nossa vida. O chamado de Deus não é só para nossas vidas. As bênçãos de Deus não é só para nós. Deus quer nos fazer canais de bênção para as outras pessoas. Porque a Bíblia diz que Deus chamou Abraão e ele seria bendito através dele ou por intermédio dele. Todas as nações, as descendências seriam também benditas. Então, Deus ele tem um chamado na nossa vida. Nós somos um canal de bênção para a nossa vida, para a vida dos nossos familiares, amigos e para toda a sociedade. Porque nós somos canais de bênção para as pessoas que estão ao nosso redor. E nós não devemos esquecer que estamos dentro de um processo de santificação. Por que processo? Porque é progressivo. A santificação ele é pontual. Por quê? Porque no ato que a pessoa se entrega a Cristo, que ela se converte a Cristo, ela é justificada pontualmente. De imediato ela já é justificada pela justiça de Cristo. Então ela é santa porque ela é separada. Agora, a santificação ela é um processo progressivo. Hoje eu posso ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Se nós pararmos para analisar, algum tempo atrás, nós éramos deficientes em alguma coisa. Por exemplo, amávamos menos. Hoje nós já amamos um pouco a mais. Tínhamos menos paciência, hoje já temos paciência um pouco a mais. Então estamos dentro de um processo de santificação. Então esse processo de santificação vai nos aperfeiçoando até a vinda do Senhor Jesus. Os irmãos coríntios foram tratados como santos pelo apóstolo Paulo, mas ainda estavam longe da perfeição. Olha só, Paulo chama os irmãos de Coríntios de santos, porém eles ainda estavam muito longe do aperfeiçoamento. Ser santo não é ser perfeito, ser santo é ser separado, é ser obediente à palavra de Deus, é ser temente ao Senhor, é ser diferente. Ser santo é viver em novidade de vida. Hoje eu aprendi algo, amanhã aprendo outro. Hoje eu estou no nível de espiritualidade, vou pontuar aqui 5, amanhã eu tenho que estar 5,5 e assim sucessivamente, porque essa espiritualidade chama-se processo de santificação. Os irmãos de Corinto alguns deles, ou a maioria deles, muitos deles, ainda eram carnais, se não quase todos. Porém, Paulo chama-os de santo, porque está dentro de um processo de santificação, de aperfeiçoamento. Nós só seremos perfeitos quando formos glorificados, nós somos transformados do corpo corruptível para um corpo incorruptível. Subtópico 2, o processo de santificação. O processo de santificação de Israel, que teve início com Abraão, foi interrompido e recomeçado diversas vezes. Então, o processo que Abraão de santificação do povo de Israel, ele começou na pessoa de Abraão. Deus chama Abraão lá de Ur dos Caldeus, separa ele das outras nações e ele vai ao
passados anos, longos anos, ardosos, porque não é fácil, né? Abraão foi adquirindo experiência, Abraão mentiu, Abraão, sabe, passou por alguns processos de santificação. Aí o povo de Israel também, diversas vezes, esse processo de santificação foi interrompido. Quando estava na bonança, eles estavam adorando a Deus, buscavam a Deus, então era tudo maravilha. Quando vinha as dificuldades, eles começavam a se afastar da presença de Deus. Então, eles estavam vivendo dentro de um processo de santificação que por diversas vezes foi interrompido. Não é diferente de hoje. Quantas pessoas interrompem esse processo de santificação? Se afasta da presença do Senhor, só está na igreja porque quer buscar algo, tá certo? E quando não recebe, sai da presença de Deus. Mas essa pessoa está dentro de um processo chamado de santificação, não é verdade? Então a santificação, ela é pontual, sim. Porém, ela é progressiva. Pontual porque santo é ser separado. A santidade é o dever de cada cristão buscar individualmente. E aonde eu acho essa santidade? Na presença do Senhor. Meditando, lendo a Bíblia, consagrando a sua vida, se envolvendo com as coisas de Deus. Mas para que seu povo viesse a atingir o ideal de uma nação santa, profética e sacerdotal, o Senhor entregou-lhe o livro da lei. Então foi para isso que Deus entregou a Moisés o livro da lei, para que o povo vivesse debaixo de uma ordenança divina, para que o povo seguisse um caminho a qual Deus estava direcionando e mostrando, para que esse povo fosse separado, diferenciado, tivesse propósito, né, diferente das nações. Para isso ele deu o livro da lei, para que o povo fosse aí passo a passo, digamos assim, sendo diferenciado das outras nações. Sem regra, sem limite, o povo se corrompe, tá certo? O processo de santificação na vida de um crente hebreu tinha início com o amor que ele tributava a Deus. A partir desse momento, o fiel passava a cumprir todos os mandamentos do Senhor, pois já não os achava pesado. Então, como que se mede o grau de espiritualidade de alguém, o termômetro de espiritualidade de alguém? É o quanto ele ama a Deus. É o amor. O amor é o termômetro da espiritualidade. Deus requer de nós que nós cada dia o amamos mais e mais. Que cada dia nós possamos tributar a Deus o amor verdadeiro. Para quê? Para que o serviço que nós prestamos ao Senhor não seja pesado. Porque coisa ruim é fazer algo sem querer, sem vontade. Mas quando se ama, se faz com prazer e com amor. Tá certo? Fica aí essas referências para você conferir depois. Deuteronômio 6,5 e 1 de João 5,3. Quanto mais o amamos, mais nos tornamos santos. Então, quanto mais amamos ao Senhor, quanto mais amamos a Cristo, a sua obra, mais nós ficamos, ou mais nós nos tornamos santos, diferente. Subtópico 13, a santidade como marca. O livro de Levítico tinha como alvo fazer de Israel uma nação distinta por sua pureza e santidade. Se o povo hebreu deveria sobressair pela santidade, o que não esperar da igreja de Cristo? Olha só, então o livro de Levítico ele tinha como objetivo, como alvo o quê? Fazer de Israel uma nação diferente, uma nação separada, por sua beleza, por sua pureza e por sua santidade. E o que dizer hoje da igreja de Cristo? Porque o Deus de Israel é o mesmo Deus da igreja de Cristo hoje. Tá certo? Então, se lá ele exigia do seu povo santidade, pureza, compromisso, obediência, da igreja de Cristo é a mesma coisa, porque o Deus é o mesmo, ele não mudou. Ele continua exigindo de nós santidade, pureza, fidelidade, honestidade, sabe? Deus exige de nós que nós sejamos diferentes. Nós vivemos em novidade de vida. Nós vivemos cada dia algo novo na nossa vida. Converteu-se a Cristo, tudo é novo. O linguajar é novo, as vestes é nova, sabe? O comportamento é novo, tudo é novo na nossa vida. A santidade exterior é o reflexo da santidade interior, tá certo? Se a santidade é requerida por Deus, sem a santidade requerida por Deus, nenhum de nós chegará a Jerusalém Celeste. Então, sem santidade que Deus nos requer, como os veremos ao Senhor? Não é verdade? Isso é uma pergunta que eu faço. Sem santidade dá para ver a Deus? Dá para chegar a Jerusalém Celestial? Dificilmente, tá? Jesus disse que sem santidade, né, ninguém verá a Deus.
No tópico 2 é assim, a santidade no ministério levítico. Os sacerdotes, eles deveriam ser uma referência perfeita à nação de Israel no que tange a santidade e a pureza. Então, os sacerdotes, eles deveriam ser o quê? Referência. O que nós devemos ser é ser referência, é ser exemplo. Subtópico 1, santidade exterior. Aos ministros do altar, o Senhor impôs uma série de restrições para que não viesse a comprometer o santo ministério. O sumo sacerdote, por exemplo, ele não poderia desposar uma mulher que não fosse virgem. Então, o sacerdote, por exemplo, ele não poderia casar com uma mulher que não fosse virgem. Então, já começava aí a referência, já começava por aí a diferença entre uma nação e a outra, ou seja, entre as nações e o povo de Deus. Porque os sacerdotes, o sumo sacerdote, ele não poderia casar com uma mulher que não fosse virgem. Até mesmo a respeito aí do luto, eles deveriam, os ministros do altar, ou seja, os levitas, né, os sacerdotes, ser precavidos e cuidadosos. Nenhum descendente de Levi podia ser, ou poderia ser, admitido no serviço divino se portasse alguma deficiência física. Subtópico 2, santidade interior. Então nós falamos aqui no subtópico 1 da santidade exterior. Subtópico 2, santidade interior. O sumo sacerdote deveria portar uma lâmina de ouro que, posta em sua mitra, ou seja, em sua cintura, trazia essa advertência, santidade ao Senhor. Então, no cinto que estava sobre a cintura do sacerdote, estava escrito santidade ao Senhor. Então, isso demonstrava a santidade interior, né, dessa pessoa. Como que mostrava? Escrito ali, santidade ao Senhor. Então, a sua pureza exterior deveria ser um perfeito reflexo da santidade interior. O que está por fora é o resultado do que já habita dentro. A Bíblia diz que fala a boca do que está cheio o coração. Então, eu só ouço quando sai o som da minha boca. Você só me ouve quando sai o som da minha boca. Então, é o que está dentro de mim, tá certo? Então, a santidade exterior, ela é o reflexo da santidade interior, tá certo? Subtópico 3, santidade e glória. A glória que acompanhou Israel em sua peregrinação no deserto tornou conhecido como a herança peculiar do Senhor. Mas para que os israelitas continuassem a usufruir a glória divina, era-lhes imprescindível obedecer a palavra de Deus. Uma coisa importante aqui para nós. 3 coisas importantes aqui quando se fala de obedecer a palavra de Deus: buscar, cumprir e ensinar. Só busca porque ninguém dá o que não tem. Então, para buscar, por que é que eu vou buscar? Porque eu não tenho. Então, para obedecer a palavra de Deus, eu preciso buscar a palavra de Deus, preciso conhecer a palavra de Deus, preciso conhecer. E se eu não busco, eu não vou conhecer. Só posso dar o que eu tenho. Se eu não tenho, como é que eu vou dar alguma coisa? Cumprir, colocar em prática. Jesus diz, ele faz uma comparação entre 2 homens. O que edificou aqueles que ouvem a palavra dele e não obedece, é semelhante ao homem que edificou sua casa na areia. E o que ouve a palavra e obedece é semelhante ao que edificou sua casa em uma rocha. Então, aí entra aqui o cumprir, colocar em prática. Isso é o quê? Uma referência. Eu sou referência. Eu só posso dar o que tenho porque eu busquei. E eu só posso colocar em prática aquilo que eu aprendi, aquilo que eu fui buscar e encontrei e achei. Então, quem busca o Senhor, acha. E já que eu busquei e encontrei, agora eu tenho o que dar. Eu tenho o que pôr em prática. Como que eu vou ser fiel se eu não busquei a obedecer a palavra de Deus? E, por último, ensinar. Como que eu vou ensinar se eu não busquei? Fica difícil, não fica? Se eu busquei, eu encontrei, eu tenho. Então agora eu posso colocar em prática, agora eu posso ensinar. A obediência à palavra de Deus é, acima de todas as coisas, a coisa mais importante. Por quê? Porque a obediência gera temor, gera sabedoria, gera respeito, reverência. Esse é o benefício da obediência à palavra de Deus. Abraão, ele foi obediente a ponto de entregar seu filho. É verdade? Então nós devemos ter por obrigação
obedecer a palavra de Deus. Buscar, de falando, é aprender, sentar, estudar, colocar em papel, colocar em rascunho aquilo que você está aprendendo, para você se encher da presença de Deus e poder ajudar outras pessoas. Então, buscar, cumprir e ensinar. Isso aqui está em Esdras 7:10. Isso é importante para a nossa vida, tá certo? Vamos avançar. Tópico 3 e o último tópico. A santidade do povo de Deus. O Senhor, ele exige de cada um de nós a santificação de nossos filhos e de nossa vida conjugal, pois a nossa pureza expressa a vontade de Deus. Então, a nossa pureza, ela expressa a vontade de Deus. Ela demonstra a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? É a minha pureza, é a minha santificação, é eu ser separado, eu não sentar na roda dos escarnecedores, compactuar com coisas ilícitas, com coisas que não convêm, tá certo? Vamos para o subtópico 1, a santificação dos filhos. Deus proíbe aos israelitas, expressa e energicamente apresentarem seus filhinhos como oferta a Moloque. Qual a razão? A razão é simples. Cada um de nossos meninos e meninas é herança do Senhor. Então, o povo pagão tinha por costume oferecer ao deus Moloque, esse deus aí, que ele era de bronze, e colocava-se fogo, que por dentro dele era oco, né, vamos chamar assim. Colocava lenha, madeira e tocava fogo. Então essa estátua ficava quente, vermelha. E colocava as bebês ali, as crianças, sobre as mãos dessa imagem que estava quente, né? Que estava aquecida, em alta temperatura. E para que os pais aí não ouvissem o choro das crianças, ficava o pessoal ali batendo tambor, tocando seus instrumentos para fazer barulho para que os pais não ouvissem. Deus proibiu, e Deus proíbe esse tipo de sacrifício. Então, para que os filhos de Israel não fizessem isso, Deus proibiu. Né? Nós sabemos que o rei Manassés, ele aderiu aí essa prática maligna, satânica, oferecendo crianças aí em holocausto. Então Deus abominava isso aí, proibiu expressamente, tá certo? Pois hoje há muitos pais cristãos que, sem o saberem, estão entregando seus filhos a Moloque. Quando isso acontece? Bom, quando adota a política do aborto, né? Ou a política criminosa aí do aborto, e quando não os educa conforme recomenda a palavra de Deus. Então, quando nós aceitamos a política do aborto, seja ele por qualquer motivo for, nós estamos entregando os nossos filhos, né, o futuro filho, aquela criança que está no ventre da mãe, a Moloque. E quando nós não educamos, entregamos ao mundo para viver como o mundo bem queira, nós estamos entregando nossos filhos a Moloque. E tudo que se planta se colhe. Subtópico 2 diz assim: a santificação conjugal. Deus sempre teve um forte compromisso com a família, pois Ele próprio instituiu-a no Éden. A fim de preservar a integridade familiar, o Senhor proíbe terminalmente a infidelidade conjugal e o adultério. Olha só. A Bíblia diz que Deus, ele, para preservar a família, a integridade da família, Deus ama a família. Deus foi quem instituiu a família. Então, para preservar, ele proíbe o quê? A infidelidade conjugal, né? E o adultério. E Hebreus 13:4 fala que o leito ele deve ser sem mancha e sem mácula. Ou seja, deve ser puro e deve ser limpo. O leito, a cama, ela tem que estar em atividade. Tem que ser sem mácula e tem que estar sempre em atividade. O casal não pode se afastar do outro por muito tempo, diz a Bíblia. Não adulterarás, e manter o leito conjugal sem mácula, ou seja, sem mancha, limpo, puro, tá certo? Subtópico 3, a santificação e a vontade de Deus. A santificação é o processo que exige disciplina, esforço e um profundo
amor a Deus. Então a santificação é um processo que exige de nós disciplina, tá certo? E a disciplina não é todos que a obedecem. Tem um monte de crente indisciplinado. E quando falo de disciplina, não está falando de punição não, tá? Punição é uma coisa, disciplina é outra. Disciplina é ensinar. É pegar na mão e dizer, é por aqui. Não é mostrar o caminho, é aquele caminho. Não, é nesse caminho que nós vamos trilhar. Isso é disciplina. E tem que ter esforço para isso. Mas para cumprir a disciplina e para permanecer, ou para que permaneça no caminho do processo da santificação, tem que amar a Deus de verdade, senão não consegue. Nesse processo, lento e doloroso, todo o nosso ser tem de estar envolvido. Então, dentro do processo da santificação, que é doloroso, que é lento, tem que estar envolvido todo o nosso corpo, alma, mente, espírito, ou seja, tudo em nós, como diz a Bíblia, louvem ao Senhor. Tem que louvar ao Senhor, tá certo? A nossa santificação é da vontade de Deus. Então, se é da vontade de Deus, claro que Ele vai nos ajudar. Para concluir aqui essa lição, no momento de emergência nacional, o rei Ezequias convocou os levitas e ordenou-lhes: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Foi naquela hora que teve início um grande avivamento em Israel. Se nós santificarmos como requer o Senhor de cada um de nós, em breve experimentaremos uma grande visitação dos céus em nosso país. Bom, meus queridos, se essa aula tem sido bênção para você, não se esqueça aí de compartilhar nas suas redes sociais, de deixar aí o seu joinha, de deixar aí o seu ok, o seu gostei, tá certo? Se não é inscrito no canal, se inscreva. E se já é inscrito, muito obrigado, Deus abençoe. Você que é professor da Escola Dominical, mais uma vez, eu recomendo a baixar esse slide, levar para a sua igreja e fazer o uso na sua sala de aula, porque tenho certeza que será uma bênção na tua vida. São centenas de igrejas em todo o Brasil, em 2 países exteriores, que faz uso desse trabalho. A todos os irmãos que usam esses slides, muito obrigado e continue orando pela minha vida para que o Senhor me dê graça. Porque não tem sido fácil, tá, meus irmãos? Mas até aqui o Senhor tem me dado graça e Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.